tudo bem? Eu sou a Georgia Fausti, canal Plano G, e o vídeo de hoje é para ser uma introdução a todos os vídeos que virão. Porque apesar desse ser um canal sobre variedades, a parte revolução também é bem importante. E para que a gente possa começar a falar sobre política, nós precisamos partir de um entendimento comum, superar alguns entendimentos equivocados, a meu ver, sobre o que significa participação política. Eu acho importante destacar que eu não pretendo ser a detentora de todo o conhecimento do mundo e nem a portadora de verdades universais. Vocês vão encontrar por aí diversas concepções diferentes sobre esse assunto, então tenham calma. Mas antes de começar, primeiro preciso te lembrar de dar um like, assinar o canal, ativar o sininho para receber as notificações, tá bom? Vamos lá! O termo política, todo mundo lembra daquela aula no 5º ano, tem origem na Grécia, se referia à atividade social desenvolvida na polis. Aristóteles dizia que o ser político é aquele que engloba a busca de um bem supremo, que busca trazer luz às pessoas, deixando de agir de forma individual e preocupando-se com os negócios públicos. A Grécia, também sabemos, não é aquele exemplo de democracia que nos ensinaram na escola. Só participavam da vida pública aqueles que eram considerados cidadãos. E quem eram os cidadãos? Só eram considerados cidadãos os homens com mais de 21 anos que fossem atenienses e filhos de pais atenienses. Ou seja, as pessoas não eram detentoras da cidadania, nem os estrangeiros residentes na polis, os metecos, e nem os escravos. O entendimento comum a respeito da política é muitas vezes limitado. E hoje, um número absurdo de pessoas pensa que o envolvimento político se restringe apenas ao processo eleitoral. A grande maioria limita a sua participação política ao dia da eleição em si, indo votar quando vão, e temos um outro número de pessoas que atuam em campanhas eleitorais, seja trabalhando diretamente nessas campanhas ou simplesmente acompanhando esse processo como se ele bastasse. Predomina a visão de que a disputa de eleições e a ocupação dos espaços institucionais não é apenas um dos eixos da política, o que para mim já é errado por si só, mas que na prática é toda a política. Eu considero esse um grandíssimo problema, porque parte considerável da população hoje está desiludida com a política justamente porque não se sente representada por aqueles políticos que foram eleitos. Porque nós temos um sistema eleitoral zoado, extremamente personalista, que apesar de que no Brasil funciona através de partidos, a sensação geral é de que a gente vota na pessoa. Quantas vezes você já ouviu isso? Eu não voto no partido, eu voto na pessoa. Engano enorme, porque nas eleições proporcionais, principalmente, que são aquelas do legislativo, vereadores, deputados estaduais, federais e senadores, nós votamos sim no partido e no projeto de sociedade que aquele partido defende, personificado naquela figura pública em quem você vota. O grande desafio para nós como sociedade é compreender que ela, a política, está diretamente relacionada a tudo que diz respeito à nossa vida em sociedade. Para isso, a gente precisa ultrapassar esse raciocínio de que política é eleição e que participação política se resume a votar. E pensar na participação popular e na organização como um motor de transformação. É claro que sabemos que também uma maioria de trabalhadores está esmagado pela rotina de jornadas de trabalho cada vez mais extenuantes e realidades de vida massacrantes. Muitos estão extremamente precarizados, trabalhando sem direitos trabalhistas, e é perfeitamente compreensível que simplesmente essas pessoas não tenham tempo, nem saúde, nem disposição para participar ativamente das instâncias que hoje nós temos ao nosso dispor. Mulheres, especialmente, além de sofrerem todas as mazelas que os seus companheiros, ainda carregam jornadas duplas e triplas. É difícil julgar ou apontar dedos para quem simplesmente não dispõe de tempo ou recursos para compreender o que está acontecendo. Mas não é para apontar dedos para essas pessoas que eu vim aqui hoje. Porque nós também sabemos que existe uma outra fatia considerável da população que tem acesso, tem relativo tempo disponível e ainda assim não faz. Muitas vezes gostaria de fazer, mas não sabe nem por onde começar. Mesmo hoje, na era da internet, com todas as informações aparentemente na ponta dos dedos, acessar conteúdo de qualidade não é exatamente a tarefa mais fácil. Acho que o que eu queria dizer é que, apesar de nós termos no Brasil uma democracia representativa, com esse probleminha do personalismo e essas pautas antipartido que ganham cada vez mais força, ainda assim é possível, sim, agir dentro de instâncias que foram elaboradas depois da redemocratização do país. Tem muitas ferramentas que nós sequer sabemos que existem.
A quem será que interessa que nós não saibamos que elas existem? E nesses tempos de desmonte de tudo, de um governo cuja única pauta é a destruição de tudo e construção de coisa alguma no lugar, é ainda mais urgente que nós ocupemos esses espaços antes que eles realmente, simplesmente deixem de existir, como alguns estão de fato deixando. Isso, claro, sem perder de vista o fato de que nós não teremos transformações estruturais dentro da democracia burguesa, dentro do capitalismo. Eu não sou nenhuma iludida em relação aos espaços que nós ocupamos hoje, apesar de ocupar vários deles. Se amanhã mesmo todos nós ocuparmos todos os espaços possíveis, conselhos, sindicatos, APPs, associações de moradores, direções de partidos, coletivos, ainda assim não veremos as enormes mudanças que nós queremos e que nós precisamos. Se não há ilusões quanto à capacidade de mudanças por dentro do Estado como ele é hoje, tampouco podemos nutrir ilusões quanto ao papel das eleições. Eleger melhores gestores para o capitalismo, que operarão de acordo com as regras estabelecidas pelas classes dominantes, não pode ser uma alternativa para a esquerda. Mas certamente, participando politicamente dos espaços que nós dispomos hoje, nós estaremos fazendo pelo menos duas coisas. Garantindo alguns poucos direitos, por mais que sejam apenas paliativos. E 2, criando a consciência necessária para a superação do capitalismo. E esse segundo ponto é bem importante. Eu não acho que um belo dia nós iremos acordar num mundo comunista e subitamente a violência contra a mulher irá acabar e todos serão veganos, por exemplo. Para que essa possibilidade exista, nós precisamos criar hoje a consciência frente a esses problemas. E por isso movimentos sociais tornam-se tão importantes, desde que tenham em vista que reformas não irão resolver a raiz dos nossos problemas, ou seja, desde que esses movimentos estejam conectados à luta anticapitalista. E é através desses debates, desses estudos e dessas ações dentro de espaços democráticos que nós conseguiremos ir plantando sementinhas possíveis de serem colhidas no futuro. Então, participe daquilo que mais lhe apetecer, que mais lhe interessar. Participe do seu conselho local de saúde, participe da associação de pais e professores da escola do seu filho, participe do sindicato da sua categoria, participe de organizações que debatam a mobilidade urbana e participe da formulação do plano diretor da sua cidade. Participe de um partido político, participe da construção da rádio comunitária do seu bairro, participe de audiências públicas e de coletivos feministas, coletivos LGBTs, núcleos de estudos da universidade da sua cidade. São trabalhos que parecem pequenos e que parece que também não farão tanta diferença, mas é nesses espaços que nós vamos construindo consciência política nossa e de quem estiver ao nosso redor. Participe!